Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo, bem-vindos à segunda aula do curso de Arduino pelo Tinkercad. Nessa aula nós vamos ver como o Arduino faz leitura de botões. Eu vou passar para vocês de uma forma prática, usando uma plataforma que eu já usei na primeira aula e expliquei como entrar, tudo certinho, que é o Tinkercad. Ele simula, além do Arduino, também uma protoboard, componentes eletrônicos. Acompanhe a aula aí que vai ter bastante coisa interessante. Na aula passada eu já falei para vocês que eu ia deixar essa parte pronta aqui, que toda aula eu iria utilizar dessa forma. O que é isso daqui? É uma protoboard e o Arduino Uno, que nós vamos usar aqui nas nossas aulas. A protoboard eu mostrei como é que ela funciona. Dá uma olhadinha na outra aula se você não assistiu, se você não sabe como é que funciona uma protoboard. Então eu já fiz a alimentação do positivo e do negativo, que vem do Arduino, 5 volts e GND. E aqui em cima eu também já deixei pronto o positivo na parte de cima e o negativo também aqui na parte de cima. Então o negativo vem daqui, vai aqui para cima, e o positivo vem daqui, vai aqui para cima, tá bom? Então, como eu falei, hoje nós vamos começar a trabalhar com botão. Nós temos esse tipo de botão, que eu devo colocar sempre esse tipo de botão aqui no meio, ó, porque se eu colocar aqui, eu vou estar fechando curto entre esses dois lados aqui. Se eu colocar aqui, eu tenho separado essa parte de cima dessa parte de baixo, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como funciona um botão. Para isso eu vou usar uma montagem aqui de um resistor com LED que nós já vimos na última aula, que é a primeira aula do curso, né? E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem alimentar esse LED utilizando o botão. Então deixa eu colocar esse resistor aqui. Vou colocar aqui, vamos passar para esse lado para ficar melhor a compreensão, tá? Vamos jogar pro negativo e vamos jogar aqui o positivo. Eu não vou usar o Arduino aqui nesse momento, só para vocês entenderem o funcionamento desse botão. Vejam que aqui ele fala terminal 1A, terminal 1B, terminal 2A, terminal 2B. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso funciona. Se eu mandar iniciar a simulação, o que está acontecendo? Ó? O positivo está vindo aqui no terminal 2A e está parando aqui. Quando eu apertar o botão, eu fecho um contato aqui desse botão internamente e acende o LED. Eu fecho o circuito. Quando eu solto o botão, eu abro o circuito. Se eu trocar aqui, ó, e eu iniciar a simulação, o que está acontecendo? Ele já está aberto direto. Então o 1A e o 1B já são conectados internamente. Tudo bem? O 2A com o 2B também já são conectados internamente. Então, se eu ligar assim, não me serve para nada. Por quê? Porque eu não consigo controlar a abertura desse contato aqui. Ele fica sempre fechado entre 1A e 1B. O que eu consigo controlar é sempre o fechamento de 1 para 2. Ou de 2 para 1, né? Então, vou iniciar novamente a simulação. Como eu tenho de 2 aqui para 1, a hora que eu apertar, eu fecho esse contato. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que eu consigo controlar de 1 para 2 e de 2 para 1, tá? Vou parar a simulação e vou fazer uma montagem aqui um pouquinho diferente, porque eu não quero que
o controle seja feito diretamente por esse botão aqui, sem usar o Arduino. A nossa ideia é mandar um sinal para o Arduino através do botão, para que a gente possa controlar o LED. Não só o acendimento, mas outras coisas, tá? Então eu vou primeiro arrumar isso daqui, como eu fiz na aula passada. Vou deixar aqui ligado o positivo parado aqui no botão. Vou colocar aqui uma cor diferente aqui para nós. E vou mandar agora, igual eu fiz na aula passada, olha, do 4 eu vou mandar para o LED. Então quem vai controlar o acendimento ou não do LED vai ser essa saída 4 do meu Arduino. Opa, deixa eu pôr aqui. Quero pôr esse azul nele. Agora eu vou colocar aqui esse botão no pino 2 do meu Arduino. Deixa eu deixar ele bonitinho aqui. Vamos pôr o verde, por exemplo. Quando eu apertar aqui, o que vai acontecer? O positivo vai passar pelo botão e vai aqui para o pino 2 do meu Arduino. Eu vou colocar aqui também, nessa montagem, um resistor montado dessa forma aqui, ó. No terminal 1, eu tenho um resistor vindo para o terra, que já vai estar mandando o sinal do negativo diretamente aqui para o pino 2 do Arduino. Então, quando eu não estiver apertando aqui esse botão, eu estarei mandando para o Arduino GND, ou seja, esse sinal negativo aqui, ó. Quando eu apertar esse botão, eu vou mandar o positivo para cá. Tá bom? Isso por quê? Porque quando eu não estiver apertando o botão, eu preciso ter algum sinal chegando aqui no meu pino 2 do Arduino, para não deixar, como se falam, ele flutuando, ele sem nenhum sinal. Então eu tenho aqui o negativo já vindo para o pino 2 do meu Arduino quando eu não estiver apertando o botão. Quando eu apertar o botão, fecha esse contato, aí o positivo vai vir para cá e vai mandar o sinal de 5 volts aqui para o meu pino 2 do Arduino, tá bom? Agora nós precisamos escrever um código aqui. Eu vou jogar, ele sempre aparece isso daqui no início, tá? Vou jogar aqui dentro, zerando aqui então o meu código, e vou colocar aqui para texto. Lembra que eu mostrei para vocês que sempre vem aqui essa parte já escrita, já preparada para nós, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é declarar o pino 2 e o pino 4, se são entradas ou se são saídas. Na aula passada nós vimos que o pino 4 que vai para o LED, eu declarava lá pino 4, output. Por quê? Porque o LED vai receber um sinal do Arduino para acender. Então eu usava ele como saída. Agora para o botão vai mandar um sinal para o CLP. Então ele não é mais saída, ele é uma entrada. Então eu coloco aqui 2, input. Então output, que é aqui, eu estou declarando o pino como uma saída digital no caso. E input eu estou considerando como uma entrada digital. Na aula passada eu comentei que esses pinos aqui em cima são todos pinos digitais. Tá bom? Esse PWM nós vamos ver em outras aulas, tá? Então eu já configurei aqui
o void setup. Agora no void loop, a primeira coisa que eu vou fazer é saber se o botão está apertado ou não. Como é que eu faço para saber se o botão está apertado ou não? Eu tenho que ler o pino do botão. Como é que eu faço isso? Ó? Eu escrevo esse comando aqui, ó, digital read. Isso daí é para você ler o pino digital. Qual pino digital eu vou ler? O pino do botão. Qual que é o pino do botão? É o pino 2. Ó. Eu li o pino do botão. E o que eu quero fazer com isso? Vamos pôr a seguinte condição. Se o pino do botão estiver apertado, eu quero que o LED acenda. Se o pino do botão não estiver apertado, eu quero que o LED fique apagado. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pôr uma condição. Ó, se estiver apertado, faça tal coisa. Se não estiver apertado, faça outra coisa. Como é que eu faço essa estrutura de condição? Então, eu vou colocar aqui, ó, if é o início dela. Eu abro aqui parênteses e faço uma comparação, ó, digital read 2, que é a leitura se o botão está apertado ou não, for igual, a gente vai chamar de high. O que quer dizer high? Se está chegando energia nele. Lembra que eu falei que quando a gente apertar esse botão, vai chegar 5 volts aqui no pino digital 2? Então, quando chega 5 volts, ele está nesse estado alto, que é o high. Tudo bem? Quando eu queria mandar 5 volts para o pino aqui do LED, eu escrevia digital write high. Lembram disso? Na aula passada eu mostrei isso daí. Então agora eu faço ao contrário. Eu leio o pino do botão. Se ele estiver high, ou seja, recebendo 5 volts, o que eu quero que faça? Essa estrutura condicional eu tenho que abrir parênteses aqui. Eu quero que o LED, por exemplo, acenda. Então eu vou escrever aqui, ó, digital write. Quem que é para acender? O pino do LED, que é o pino 4. 4, high. Se a leitura do pino do botão estiver em alto, ou seja, se o botão estiver apertado, mande escrever no pino do LED high. Vejam que fica meio confuso, mas quem que é o LED, quem que é o botão? Tem uma coisa que a gente pode fazer para melhorar isso. Se a gente escrever aqui, ó, int LED é igual a 4 e int botão igual a 2, eu estou dando um nome para o pino 2 e para o pino 4. O nome do pino 4 é LED. E o nome do pino onde está ligado o botão é botão, que é o pino 2. Então o que eu já posso fazer aqui? Ó, é uma dica para vocês, para facilitar. Onde eu escrevo aqui o 4, que eu posso passar para o nome que eu dei para ele. Ó. LED. E aqui eu posso pôr botão. Que eu estou trocando, ao invés de chamar ele pelo número, eu estou chamando ele pelo nome. Aqui eu posso mandar ler, então, o botão. Aqui eu posso ler o botão. E aqui eu posso ler, escrever no LED. Mais uma coisa, ó, vejam que existe uma sintaxe aqui, ó, que é uma forma de se escrever. Ó. Digital read, tem o R maiúsculo aqui. Ó, e o digital write, que é o W maiúsculo. Então é uma sintaxe que a gente chama. Tá bom? O que eu fiz? Se a leitura do pino onde está ligado o botão for 5 volts, escreva no pino onde está o LED 5 volts, ou seja, acenda o LED. Se o botão estiver apertado, ligue o LED. E se não estiver apertado, como é que eu faço isso? Eu vou fechar esse if aqui, ó,
aqui e vou escrever aqui, ó, else senão, se a condição for satisfeita, né? Ou seja, se o botão estiver apertado, faça isso daqui, ó, que está nessa linha. Senão, o que é para fazer? Vamos escrever aqui, ó, senão eu quero que apague, digital write LED, o contrário de high é low, como nós vimos lá na aula passada. E eu tenho também que fechar esse else aqui, ó. Eu gosto de, para deixar mais bonitinho, ó, vou dar um enter aqui. Eu prefiro fazer sempre assim, ó. Vou separar um pouquinho para vocês verem melhor, ó. Aqui é a estrutura if e aqui é a estrutura else. Então, se a condição for satisfeita, ligue o LED. Ou seja, se o botão estiver apertado, acenda o LED. Se não, ou seja, se a condição não estiver satisfeita, apague o LED. Beleza? Vejam que eu repeti esse digital read aqui, ó, botão. Eu mandei ler aqui e aqui eu mandei ele ler de novo. Não precisa. Eu posso vir aqui, ó, e tirar essa parte aqui, deixar só dessa forma aqui. Eu leio ele só aqui na hora que eu faço a comparação com o estado high. Vamos ver se ele funciona? Vejam que eu mandei simular e o meu LED está apagado. É um bom sinal. Quer dizer que o botão não está apertado. E se eu apertar, vamos ver se ele acende. Acendeu. Tá vendo? Ó? Vou soltar. Quando eu solto, ele apaga. Quando eu aperto e estou segurando o mouse aqui, ó, ele acende. Soltei, ele apaga. Então ele está obedecendo aqui a minha condição. Eu posso vir aqui e trocar, ó. Enquanto ele estiver apertado, eu posso mandar ele ficar piscando. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar delay 1000, que é 1 segundo, e vou vir aqui, ó, e vou usar vou colocar aqui, ó, ele vai ficar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Vou iniciar a simulação. O que eu mudei aqui? Eu falei que quando eu apertar o botão, eu quero que ele fique piscando. Olha lá, eu estou segurando o botão apertado, ele está piscando. Para isso que serve o Arduino, pessoal, porque para ligar e desligar um botão, eu poderia fazer como eu fiz lá no início do vídeo, colocando o LED diretamente ligado ao botão sem precisar do Arduino. O Arduino serve para eu colocar uma programação para fazer coisas diferentes. Aqui no caso, ó, eu estou apertando o botão, segurando apertado e ele está piscando. A hora que eu soltar aqui, ele para de piscar. Eu usei então uma estrutura condicional C para fazer essa programação. Hoje então nós aprendemos, pessoal, mais um comando aqui que é o digital read, que é leitura de um pino digital. Nós vamos usar esse digital read em outras situações nas próximas aulas também, além do digital write. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a usar esses pinos do Arduino. Na próxima aula, eu vou passar para vocês como usar os pinos analógicos. Nós vamos colocar componentes para mandar informação analógica aqui para o Arduino. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo um programinha simples como usar todos os pinos aqui do Arduino. Numa próxima aula, a gente vai usar o PWM e assim por diante. A gente vai aprendendo de uma forma escalonada aos pouquinhos. E aos pouquinhos eu vou ensinando também
essa parte aqui da programação. Beleza? Continue acompanhando aí as próximas aulas desse curso. Esse curso vai ter em torno de 10 aulas. Essa é apenas a segunda. Eu vou mostrar como usar motores, como usar sensores, diversas ferramentas aqui básicas para você saber mexer aí com o Arduino de uma forma bastante interessante, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí para ajudar o canal, fortalecendo aí esse vídeo para o YouTube recomendá-lo a mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos, com as pessoas que você acha que podem aproveitar. Considere aí também se inscrever no canal se você acha esse conteúdo relevante para as pessoas e para você. Nós temos muito mais coisas interessantes aí para você ver no canal. Nós estamos fazendo diversos cursos gratuitos, como esse daqui, com emissão de certificado. Em breve, quando eu fechar esse curso aqui com as 10 aulas, eu vou estar também cadastrando ele lá na plataforma Edmodo, que é aquela que eu uso para fazer os meus cursos. E oferecendo certificado quando eu tiver todas as aulas já completas. Dá uma olhadinha então aqui na descrição desse vídeo, que tem diversos cursos diferentes aí que você pode se interessar por eles, fazê-los e ganhar um certificado aí de conclusão desses cursos, tá bom? Agradeço a sua participação nesse vídeo e espero você no próximo. Até mais, tchau, tchau.